Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, estou aqui de novo, professor Paulo Henrique. Então, como vocês sabem, a nossa formação, ela é composta por atividades síncronas e assíncronas. Então, nós já tivemos o encontro presencial e nesse encontro presencial nós analisamos algumas questões teóricas e metodológicas a respeito do que seja identidade, memória, representação e a sua relação com história. Eu vou fazer, para complementar a nossa formação e para entregar para vocês algumas atividades assíncronas, eu vou fazer uma série de pequenos vídeos e nesses vídeos eu vou fazer um balanço sobre a experiência histórica maranhense em geral e especificamente ludovicense entre o período que antecede a chegada dos europeus ao Brasil, especificamente ao Maranhão, e ali o momento em que nós temos a instalação no estado do que nós chamamos de grandes projetos, ok? Então, mais ou menos entre o século XV, XVI e o século XX, tá bom? Então, gente, nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as comunidades indígenas que viviam especificamente aqui em São Luís, antes da chegada dos europeus. Esse período, grosso modo, é chamado de período pré-colonial. Então eram 12 mil pessoas distribuídas em 27 aldeias, vivendo basicamente da agricultura de pequeno porte, sobretudo da mandioca, da caça, da pesca e da coleta. Em torno também dessas comunidades desenvolveram-se práticas mágico-religiosas extremamente complexas, mas e por isso não tem como a gente explicar detalhadamente essas atividades. Mas essas atividades possuíam algumas características, essas atividades religiosas. Por exemplo, não havia uma divindade para o bem, outra para o mal. A mesma divindade poderia tanto representar o bem quanto representar o mal, dependendo do contexto. Havia também muitas práticas xamanísticas, rituais de fertilidade, a crença no paraíso tupinambá, na existência de um paraíso tupinambá para onde essas pessoas iriam ao morrer. Nós temos também a prática antropofágica como parte desses rituais religiosos. A intenção da antropofagia dessas comunidades é assimilar as melhores características do inimigo este que ficava por um tempo junto com a comunidade após ser capturado, sendo avaliado, sendo estudado e finalmente, quando decidiam que ele merecia, ele era morto e pedaços da sua carne eram devoradas pelos membros da comunidade a fim de assimilar a bravura, a honra, a habilidade com arco e flecha desse inimigo. Acontece que, com a chegada dos europeus, especialmente a partir da presença portuguesa aqui no Maranhão, nós teremos o extermínio progressivo dessas comunidades e os remanescentes, aqueles que resistem, aqueles que sobrevivem, vão ou se deslocar, buscando novas áreas de ocupação, e assim mudando seus hábitos, ou vão se adaptar a esse novo estilo imposto pelo colonizador, imposto pelo dominador português. O fato é que progressivamente essas comunidades vão desaparecendo e suas estruturas econômicas, religiosas, sociais vão se modificando ao longo do tempo. O processo de ocupação, conquista e colonização do Maranhão, como vocês sabem, se nós compararmos com áreas como Pernambuco e a Bahia, por exemplo, se dá de forma relativamente atrasada. Enquanto essas outras áreas começaram a ser colonizadas a partir de 1530, o Maranhão só vai começar a ser colonizado por Portugal a partir de 1615, ou seja, logo após a expulsão dos franceses. Em 1612,
um grupo de franceses, comandados por Daniel de Latouche, senhor de La Ravardieres, ocupou o litoral norte do Brasil, ou seja, ocupou essa região que hoje nós chamamos de Maranhão. Primeiro, eles desembarcaram na ilha de Upauã-Mirim, Alcântara, posteriormente desembarcaram na ilha de Pão-Açu, que hoje é chamada de São Luís. Ao desembarcarem aqui no Maranhão, imediatamente os franceses deram início à montagem de uma colônia de exploração chamada França Equinocial. E, ao mesmo tempo, Daniel de Latouche ordenou o levantamento de um forte que ficou conhecido com o nome de Forte Saint-Louis, em homenagem ao pequeno rei de França que governava o país àquela altura. O Forte São Luís foi construído de pau a pique, ou seja, era barro, graveto de pau e teto de palha, e fica localizado, segundo o relatório escrito por Claude de Belleville, ficava localizado num promontório entre os rios Anil e Bacanga. Supõe-se que o Forte São Luís tenha sido construído onde hoje é o Palácio dos Leões. Sob o ponto de vista da exploração da região, a grande preocupação de Daniel de Latouche foi iniciar, ainda que de forma incipiente, a produção algodoeira, mas a preocupação dele foi partir em direção ao interior do território em busca das chamadas drogas do sertão, que eram especiarias muito encontradas aqui às margens dos rios Mearim, Munim, Pindaré e Itapicuru. Cravo, canela, diversos tipos de pimenta compunham aí a relação dessas drogas do sertão. Em 1613, o governo português notou a presença desses franceses aqui no Maranhão e enviou uma expedição comandada por Jerônimo de Albuquerque. 2 anos depois, chegam reforços para ajudar o Jerônimo de Albuquerque, comandados por Alexandre de Moura. É aí que os franceses são definitivamente expulsos do Maranhão e começa a colonização portuguesa neste território.